Queridos irmãos, graça e paz, nós vamos iniciar a nossa reunião nesta noite e nós vamos começar lendo. Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Salmo 131. Abra sua Bíblia aí no Salmo 131 e acompanhe-nos na leitura que faremos para darmos início à nossa reunião desta noite. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nossa oração diante de Deus deve ser sempre a oração humilde, a oração quebrantada, a oração que busca a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. E precisamos mesmo fazer calar e sossegar a nossa alma como criança que acabou de mamar se aquieta nos braços de sua mãe. E isso porque nós temos a certeza de que podemos esperar no Senhor. Vamos orar aí onde você está, curva a sua fronte e vamos rogar a Deus a sua direção. Deus de misericórdia, eterno e soberano Pai, nós te agradecemos porque é pela tua graça que podemos encerrar mais um dia. Mais um dia onde desfrutamos da tua proteção, da tua providência sobre a nossa vida. O teu sustento, ó Pai, tem nos amparado em tudo, suprindo nossas necessidades, confortando e fortalecendo os nossos corações. Agora, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença pelos méritos de Cristo Jesus, para rogar as tuas bênçãos, para louvar e exaltar o teu santo nome, para buscar na tua palavra a instrução de que necessitamos, para que a nossa vida de fato seja agradável a ti, seja vivida na tua presença, glorifique o teu nome. Esteja, Senhor, com cada um daqueles que no seu lar, neste momento, está acompanhando estes instantes, participando destes instantes, manifestando também a sua gratidão e o seu reconhecimento que tu és Deus digno de toda honra, de toda glória, de modo, ó Pai, que os nossos pecados sejam perdoados e o teu Espírito Santo nos conduza em tudo aquilo que neste instante estivermos fazendo para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 292 do Inário Novo Cântico. Hino 292 do Inário Novo Cântico. Se tiver o inário aí na sua casa, cante juntamente conosco, hino 292. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar.
nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória, o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, todo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir. Vem, Senhor, vem logo reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Abra sua Bíblia no texto que servirá de base para o nosso estudo desta noite. Nós vamos prosseguir nos estudos que estamos fazendo na segunda epístola de Pedro. E hoje nós vamos ler na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Leremos dos versos 1 a 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo,
que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como o próprio Pedro diz aqui no texto que nós acabamos de ler, esta é a segunda carta. Ambas as cartas foram escritas à mesma comunidade e para alertá-los sobre alguns problemas. A primeira carta foi escrita para alertá-los, confortá-los, fortalecê-los em meio às tribulações, em meio aos problemas que vêm de fora para dentro. A segunda carta é escrita para exortá-los, instruí-los, fortalecê-los quanto a problemas que poderiam estar dentro da igreja, ou seja, o problema dos falsos profetas, daqueles que se colocavam como ministros de Cristo, mas ensinavam coisas que não eram exatamente aquilo que Cristo ensinava, ou, pelo contrário, estava muito distante, pois uma das coisas que eles ensinavam era de que por causa da graça do Senhor se poderia ou se podia viver de forma pecaminosa, imoral, já que a graça era suficiente para perdoar multidão de pecados. Portanto, eles não consideravam a importância da santificação. No texto em que lemos, o apóstolo Pedro, ele fala desses falsos profetas e ele fala de um aspecto deles, um ensino deles, que eu creio que nós podemos dizer está muito presente na prática dos nossos dias, que era a convicção de que Cristo não vem, ou pelo menos a ideia de que ainda vai demorar muito até que Cristo volte. Bom, como é que o apóstolo Pedro aborda esta questão? A primeira coisa que ele faz é dizer a eles que ele estava em todo o tempo procurando lembrá-los das verdades do Senhor. No final do verso 1, ele diz: procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E o que ele procura despertar na lembrança deles? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, do que é que ele está falando? Da Bíblia. Ele está falando do Antigo Testamento, a palavra dos santos profetas,
E está falando do Novo Testamento, que ainda está em formação nos seus dias, mas que o ensino já está presente e, aliás, é a base sobre a qual a igreja estava sendo edificada. O apóstolo Pedro, aqui no primeiro capítulo mesmo desta epístola, ele diz a eles que sabe que está dizendo coisas que já disse, mas ele diz que não se importa em repeti-las e que enquanto ele tiver vida, ele vai continuar repetindo estas coisas. E ele diz mais, ele diz assim, de uma forma tal que mesmo depois que eu partir, estas coisas continuem falando ao coração do povo de Deus. E isso de fato aconteceu. Porque estamos nós hoje, depois de tanto tempo da morte de Pedro, ainda considerando sobre estas lembranças que ele traz à nossa memória. A primeira coisa, portanto, que Pedro diz é: eu tenho reforçado em vocês a importância de lembrarem da revelação do Senhor. A importância de vocês fazerem passar tudo aquilo que vocês escutam, tudo aquilo que lhes é ensinado pelo crivo das Escrituras e verificar se essas coisas não têm contradito aquilo que os profetas falaram e aquilo que os apóstolos têm falado nestes dias em nome de Cristo Jesus. A segunda coisa que o apóstolo Pedro apresenta é o problema que eles estão vivendo e que a igreja, na verdade, vive desde que Cristo partiu. O verso 3 ele diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Vejam, nós dissemos há pouco que Pedro diz no início que esses falsos profetas, eles ensinavam libertinagem. Judas, na sua epístola, diz a mesma coisa. Que eles ensinavam que se pode viver segundo as próprias paixões, ou segundo as paixões da carne, que se pode dar o rumo que quiser para a vida, porque no final das contas, a graça do Senhor vai cobrir tudo, vai perdoar tudo, e todos serão salvos. Ora, Pedro diz que isso é terrível, porque isso também revela o porquê eles viviam assim, ou uma das razões pelas quais eles viviam assim. No verso de número 4 ele diz, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eles poderiam dizer quando alguém falava: olha, nós precisamos vigiar e estar preparados para a vinda de Cristo? Então alguns deles diziam: que vinda de Cristo? Já faz tanto tempo que os pais dormiram e Cristo não veio ainda. E olha que nós devemos estar falando aqui de poucas décadas depois da morte de Cristo. Quanto mais as pessoas não podem dizer hoje, 2000 anos depois, dizendo: olha, Jesus disse que ia voltar em breve, já se passaram 2000 anos. Nós podemos viver de forma tranquila, nós podemos viver confortavelmente com o mundo, nós podemos viver de forma despreocupada, porque Cristo não veio até hoje e não vai vir. O verso de número 5, Pedro diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O que Pedro está dizendo é: olha, eles dizem que faz tempo que os pais dormiram e tudo continua como está. Isso não é verdade. A terra foi criada por Deus, perfeita, pura, pelo poder da sua palavra, mas essa terra veio a perecer. Essa terra foi contaminada pelo pecado. E por causa do pecado, ele diz no verso 6, pela qual, ou seja, pela água, veio perecer o mundo daquele tempo afogado. Deus criou a água, o mundo a partir, ou tendo muita água, já que Gênesis, no versículo, Gênesis capítulo 1, diz que, no verso 2, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Pois Deus trouxe todas as coisas à existência de forma perfeita, o pecado corrompeu, Deus traz juízo. E quando o apóstolo Pedro lembra do dilúvio, ele, por certo, está trazendo a eles a memória do seguinte: olha, por quanto tempo Noé deve ter dito à sua geração de que o juízo viria? Mas a sua geração não ouviu. Os anos foram passando e as pessoas poderiam estar dizendo: olha aí, Noé, cadê a chuva? Cadê o dilúvio? A Bíblia diz que as pessoas foram vivendo de forma despreocupada, ilustrando inclusive a vinda de Cristo como os dias de Noé, onde as pessoas se casavam, se davam em casamento, ou seja, cuidavam, andavam atrás das suas próprias coisas ou vivendo segundo as próprias paixões e não se deram conta do juízo até que começou a chover. Até que Noé entrou na arca. E aqui Noé está chamando, Pedro, melhor dizendo, né, está chamando a atenção deles, lembrando do que aconteceu nos dias de Noé. E lembrando no verso de número 7 que o juízo de Deus virá. Ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, essas pessoas estão falando que tudo continua igual e que, portanto, nada vai mudar. Ele diz, não, Deus está conservando as coisas do modo como está conservando para aquele dia. O dia em que ele trará juízo sobre a impiedade, juízo sobre o pecado. Eles estão dizendo que vai demorar, mas Pedro está dizendo, logo Cristo vem. Vejam o que ele diz no verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pedro está dizendo àquela igreja, algumas pessoas podem dizer a vocês, vivam segundo as suas paixões, porque Cristo não veio até agora e não virá. Tudo continua como sempre foi. Todos os dias amanhecem como todos os dias e terminam, anoitecem como todos os dias. A vida segue como sempre. Podemos cuidar dos nossos interesses e viver confortavelmente no mundo de pecado sem preocupações. E a primeira coisa que Pedro diz para eles é o seguinte, vocês estão dizendo que é demorada, mas vocês estão esquecendo que Deus está fora do tempo. Que 1000 anos para Deus é como se tivesse passado um dia. Um dia é como se tivesse passado 1000 anos. Vejam, Deus prometeu no Éden a vinda de Cristo. E Cristo demorou algo em torno de 3000 anos para vir. Veio na plenitude dos tempos. Veio no tempo estabelecido por Deus, o melhor. Assim Cristo voltará, como veio a primeira vez, mas no tempo de Deus. Na nossa ideia, as coisas podem parecer demoradas, mas do ponto de vista de Deus, elas acontecem exatamente quando tem que acontecer. E há uma outra coisa que Pedro diz a eles que eles estavam esquecendo. Não é que Deus está demorando, mas na sequência do verso 9 ele diz, ele na verdade é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Longanimidade é paciência. Deus tem suportado um mundo de pecado, um mundo caído, um mundo que afronta a sua santidade, porque ainda há pessoas a serem alcançadas. Ainda existe uma parte do seu povo que precisa ser alcançada pelo Evangelho. E por isso, com paciência, o Senhor vai suportando este mundo, vai suportando estas afrontas do gênero humano, porque Ele é paciente, porque Ele é bom, porque Ele é
amoroso. Agora vejam, no verso 10, Pedro diz como é que Jesus virá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Como é que o ladrão vem? Sem avisar, quando menos se espera. A Bíblia diz que nós temos que vigiar, estar atentos, prontos a nos encontrarmos com Cristo em qualquer momento, inclusive porque se Ele não vier, nós podemos ir a qualquer momento. A morte pode nos alcançar a qualquer instante e quando somos chamados através da morte, nós vamos nos apresentar diante do Senhor para prestar contas da nossa vida, para receber o justo juízo de Deus. Vida eterna para os que estão em Cristo Jesus, condenação eterna para os que insistiram em viver segundo as suas próprias paixões e os seus escárnios. No verso de número 11 e 12 e 13, ele fala qual deve ser a postura correta diante disso. O que Pedro está dizendo é: tem muita gente aí com uma postura errada, vivendo de modo dissoluto, pecaminoso, imaginando que a vinda de Cristo é demorada. Ele diz: mas nós precisamos ter a convicção de que Cristo vem e que nós vamos nos apresentar diante dele. E qual deve ser a nossa postura diante disso? Verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, visto que o dia do juízo virá, visto que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, aplicando aquilo que está descrito no final do verso 10, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, ou seja, será um dia para a impiedade de grande agonia, de grande sofrimento. Mas Pedro diz, visto que isso é verdade, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quantas pessoas estão vivendo em função das coisas que se pode conquistar nessa vida? Quantas pessoas estão vivendo em função de riqueza, de conforto, de prazeres, mas à custa de uma vida santa e piedosa? Eles não têm tempo para meditar na palavra de Deus. Eles não têm tempo para se fazer presente junto com o povo de Deus em adoração na igreja. Eles não têm tempo de desenvolver a sua comunhão com Deus, de desenvolver uma vida devocional, porque todo o seu tempo é gasto com os estudos, com o trabalho, com o descanso, com o lazer. E isso tudo é feito em detrimento do seu desenvolvimento espiritual. Agora Pedro está dizendo o seguinte: quando estas coisas todas forem destruídas, de que valerá todo o patrimônio que você ajuntou? De que valerá tudo que você tem, todo o conhecimento juntado, o sucesso, o nome construído na história? Quando tudo isso passar, do que isso valerá? Será que há alguma coisa, alguma conquista que nós possamos ter, fazer, que impressione Deus? Que Deus olhe e diga: oh, você fez muito, são muitas as suas realizações, você foi alguém muito poderoso na terra? Evidente que não. No dia em que nós estivermos diante do Senhor, a única coisa que vai contar é uma vida santa e piedosa. E piedade na Bíblia significa vida reta, vida comprometida com o Senhor, vida que busca fugir do pecado e viver na presença do Senhor. O que Pedro diz sobre o nosso procedimento é:
viva pronto para se encontrar com o Senhor em qualquer momento. Ou seja, esteja pronto para ser visto como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra. Vejam, foi com a palavra que Pedro começou. Foi dizendo: eu estou em todo o tempo tentando lembrar a vocês da palavra, da revelação do Senhor, porque ela tem que ser a base. Agora vejam o que ele diz no verso 12. Nós vivemos essa vida santa, piedosa, comprometida com Deus, e aí ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Há uma coisa interessante a ser destacado aqui, que está na palavra traduzida por apressando. A palavra que é traduzida aqui por apressando, ela significa aguardando algo com grande desejo, com grande anseio, querendo muito. Então, na verdade, o que Pedro está dizendo é esperando a vinda de Cristo e esperando com muita ansiedade. E por que ela também significa apressando? Porque quando a gente quer muito algo, nós procuramos apressar a coisa. Quando eu era criança, e meus pais então diziam lá pelo início do mês de dezembro, que eles já tinham comprado o presente de Natal e que estava escondido, a ansiedade para receber o presente de Natal fazia com que eu usasse todos os argumentos imagináveis para apressar. E é claro que eu não conseguia apressar o dia, não dava para o dia 25 virar dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Mas eu então tentava apressar dizendo o seguinte: não precisa esperar até o dia 25, me dá hoje. Aí no dia 25 não precisa dar nada. E é claro, eu nunca consegui, com os meus argumentos, convencê-los. Mas eu queria tanto aquilo que eu queria fazer algo que apressasse o dia, que apressasse a chegada. E esse é o sentido. Pedro está dizendo o seguinte: nós devemos desejar o dia da vinda de Cristo. Nós devemos desejar o dia da vinda de Deus com tamanho desejo, com tamanha ansiedade, que se nós pudéssemos fazer, se nós soubéssemos de alguma coisa que nós podemos fazer para esse dia ser antecipado, estarmos prontos a fazer. Ou seja, o que Pedro diz é que nós temos que ter um desejo intenso pela vinda de Cristo Jesus. Paulo, quando fala da sua morte, de estar perto da morte, ele diz que vai receber a coroa, e ele diz: a coroa que está reservada a mim e para tantos quantos amam aquele dia, o dia da vinda de Cristo. E Pedro termina dizendo o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. As colocações feitas por Pedro aqui, elas são lógicas. E eu vou dizer por quê. Para nós fazermos uma aplicação final. Pedro diz o seguinte: enquanto Cristo não vem, tenha um santo proceder e piedade. Santo proceder e piedade é o tipo de vida que a nossa sociedade tem? Não. Quando você liga a televisão, nos filmes, nas séries, nas notícias, você vê um santo proceder e vida piedosa? Não. No seu local de trabalho há isso? Entre os seus vizinhos? Na sua escola? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você está num santo proceder e vida piedosa, o mundo começa a se tornar um lugar inóspito, um lugar desagradável, um lugar que nos ofende, um lugar que é incômodo, um lugar que nos faz chorar, porque nós vemos o pecado em todo momento.
Nós vemos as pessoas blasfemando contra Deus. Nós vemos as pessoas atacando a santidade de Deus. Nós vemos inclusive pessoas que declaram fé em Cristo, vivendo longe de Cristo, afrontando o nome de Cristo com as suas ações. E isso, é claro, faz com que nós desejemos o mundo, que é um mundo de santo proceder e vida piedosa. E que mundo é esse? É o novo céu e a nova terra. É aquele mundo que Apocalipse diz que quando Cristo vier, ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não vai mais existir, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver pecado. O que haverá é plena e absoluta justiça. Nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, esses dias de tantas informações desencontradas, esses dias que têm trazido tanto medo para tantas pessoas, como é que você tem refletido sobre esses dias? Você tem considerado o fato de que toda peste, de que todo mal presente no mundo é consequência do pecado? E de uma certa forma, direta ou indiretamente, é juízo de Deus contra o pecado? Você tem considerado que esse deve ser um momento de reflexão e contrição? Um momento de pensarmos sobre o que nós temos feito da nossa vida, um momento para considerarmos o fato de como é frágil a nossa vida e como são frágeis as coisas da vida. Um vírus invisível está quebrando bolsas, quebrando empresas, quebrando economias, trazendo transtornos enormes ao mundo inteiro. De que tem valido toda a riqueza, toda a construção, toda a sabedoria, todo o entendimento? Não é um momento para refletirmos sobre o que Deus quer nos ensinar com esses momentos, com estas coisas? Não é um momento para confessarmos os nossos pecados, não é um momento para clamarmos a Deus por misericórdia, não é um momento para dizermos: Maranata, vem, Senhor, restaura o teu reino, traz justiça. Eu creio que é o exato momento para isso. Por isso eu espero que você reflita. Use esses momentos de reclusão para refletir, para considerar sobre como você tem vivido sua vida, o que você tem feito da sua vida. Se você tem deixado que paixões conduzam em detrimento de um andar santo e piedoso. Porque se você chegar a essa conclusão, então é um momento de confissão, de quebrantamento e de súplica a Deus para que te dê condições de viver nesse santo proceder. Se você já tem vivido assim, então é um momento para agradecer e pedir a Deus que te conserve. Mas acima de tudo é um momento para todos nós esperarmos e apressarmos, ou seja, desejarmos com grande intensidade a vinda do dia de Cristo Jesus. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, e com esta oração nós caminhamos para o final da nossa reunião desta noite. Deus bondoso, Pai eterno, nós somos gratos a Ti porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão sempre abertos ao clamor do Teu povo. E nós somos gratos porque verdadeiramente, ao longo da nossa história, nós temos visto o Senhor ouvindo o clamor do Teu povo, respondendo de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa e santa. Assim, ó Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença os nossos governantes. Pedimos que o Senhor os esvazie de qualquer sentimento egoísta, levando-os, ó Pai, a pensar no bem-estar do povo, usando-os, ó Pai, para que as suas decisões sejam corretas e
contribuam para o bem-estar do povo. Nós vamos pedir pelos profissionais da saúde que têm cuidado dos enfermos, para que o Senhor os preserve, cuide deles. Aqueles, ó Pai, que são tementes a Ti, sejam também instrumentos nas Tuas mãos para levar o Evangelho, para levar a esperança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus àqueles que estão sofrendo no leito de enfermidade. Nós vamos pedir, ó Pai eterno, pelos profissionais que têm trabalhado na busca de tratamentos, que eles sejam revestidos do Teu poder, ó Pai eterno, e sabedoria para trazer remédios, tratamentos, que segundo a Tua vontade, ó Pai, sejam eficazes. Nós vimos pedir pelas famílias enlutadas, suplicarmos, Senhor, o Teu conforto, o Teu consolo. Seja esse um momento de pensarem a vida e verificarem, ó Pai, quão breve é a nossa vida e como ela precisa de fato ser vivida na Tua presença. Pai, nós Te pedimos pela Tua igreja, Teu povo espalhado pela terra. Não apenas pedir que o Senhor os proteja, sustente, livre das enfermidades, mas pedir que o Senhor os use como instrumento de proclamação das Tuas verdades. Que a Tua igreja aproveite esse momento, ó Pai, para proclamar Cristo Jesus, para mostrar, ó Pai eterno, quão dependentes nós somos de Ti e que a nossa vida de fato não faz sentido se não for vivida na Tua presença. Nós queremos colocar diante de Ti os enfermos da nossa igreja, aqueles que têm sofrido e estão sob tratamento. Nós colocamos diante da Tua presença especialmente a vida da Dona Iraci, do Seu João Gomes. Outros mais, ó Pai eterno, que o Senhor conhece, diretamente ou indiretamente ligados a nós. Aqueles, ó Pai, que estão desempregados, aqueles que estão sentindo que seus empregos estão ameaçados, aqueles que têm negócios e sentem que os seus negócios estão ameaçados. Ó Pai, que antes de mais nada o Senhor conforte os seus corações, que o Senhor os mantenha firmes na fé e que o Senhor, ó Pai, solucione as suas dificuldades, sendo esta a Tua vontade. Pai de misericórdia, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos permita compreender o que o Senhor tem a nos ensinar neste momento. Que se é consequência direta do pecado, que o Senhor mova arrependimento e confissão. Se o Senhor está provando a fé, que o Senhor fortaleça os Teus filhos para que enfrentem esses momentos confiados plenamente em Ti. Se o Senhor tem coisas a nos ensinar, nos ajude a aprender. Nos ajude a aprender o que o Senhor tem para nos ensinar nestes momentos. E se for esta Tua vontade, ó Pai, traz as coisas à ordem o mais breve possível, para que nós possamos retomar as nossas atividades, especialmente, Senhor, podermos, como Teu povo, voltarmos a nos reunir presencialmente e podermos Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, esteja com cada uma das pessoas que estão nos acompanhando agora. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe que está nos seus corações. E nós pedimos que o Senhor venha suprir suas necessidades, satisfazer os desejos do seu coração de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor venha aplicar a Tua palavra, Senhor, em cada um daqueles que teve a oportunidade de ouvi-la. Que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, nos levando, Senhor, a buscarmos cada vez mais vidas mais retas e santas na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dê-nos uma boa noite de descanso. Essas bênçãos nós rogamos, já agradecidos, em nome de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um.
Foi um prazer tê-los conosco, ainda que virtualmente. E nós queremos, além dos enfermos da igreja, né? Hoje nós recebemos a notícia de que o presbítero Sidney vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. Então vamos lembrar de colocar o nome, né, do nosso irmão, a vida do nosso irmão, nas nossas orações diárias, para que Deus use os médicos de modo que os objetivos sejam alcançados, a cirurgia seja eficaz. Obrigado por esses momentos juntos e que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.